Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, boa noite. Aqui é o pastor Ivan e nós estamos agora nessa live para trazer a você um pouco mais da palavra de Deus. Boa noite, irmã Adriane, boa noite aí a Naira, obrigado também ao Vitor, Alexia. Olha, Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Essa noite eu quero falar sobre algo que chamou a atenção de mim, que é justamente sobre o medo. Eu quero falar para você algo que a palavra de Deus nos orienta, né? Olá, Kátia, boa noite para você também. 1 João, capítulo 4, eu quero estar falando para você o versículo de número 18. Olha só o que a Bíblia nos orienta acerca do medo. Diz assim a palavra do nosso Senhor: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Gente, nós estamos num tempo em que estamos com medo. Por isso isolamento, por isso tantas coisas. Eu tenho pensado acerca do que é o medo. O dicionário nos diz que o medo é uma perturbação resultante da ideia real ou um perigo aparente. Isso é medo. E medo, como nos diz na palavra, é algo que nos traz assim alguma tensão. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que vemos tantas mortes, tantas pessoas que estão contraindo a doença. Hoje mesmo estava ouvindo um áudio que minha esposa me mostrou acerca de um sacerdote lá da Itália, que fala que mesmo aqueles que são jovens, que contraíram o vírus, mas graças a Deus não morreram, eles estão com problemas sérios de respiração, porque eles estão passando por um momento terrível. Então, mesmo que aqueles que estão com o coronavírus, graças a Deus, não estão morrendo, mas estão ficando com algumas sequelas, e a gente tem que tomar cuidado para isso. Por isso que é tão importante esse isolamento neste momento e essa busca da palavra de Deus. O apóstolo João, quando foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa primeira epístola aqui, ele já não era mais nenhum garotão, ele já não era mais novinho. E o que acontece? Com isso, só tinha ele vivo. Os outros apóstolos já haviam morrido. E o apóstolo João, ele não era um super-herói. Ele era um homem de carne e osso. E ele estava vendo que o evangelho estava sendo colocado à prova. Alguns sábios da época, alguns filósofos da época, estavam querendo tirar um pouco da divindade de Jesus Cristo e um pouco da humanidade. E aí então João vem e fala sobre a questão justamente do medo. Fala no capítulo 4 justamente para falar sobre comunhão, que é algo que a gente está tendo aqui virtualmente. E então o que acontece? O medo estava presente e ele começou a falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor qual é? É o amor que vem de Deus, o amor que vem do Pai, do nosso Senhor, aquele que vem daquele trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quero convidar você a ter nessa noite um entendimento que Deus quer te guardar, sim. Eu estava lembrando de alguns momentos na minha vida que eu tive medo. Eu tive medo quando eu vi minha mãe que havia tomado um tombo na casa da minha prima, e quando foi levado à UPA, ali naquele atendimento emergencial, eu a vi desfalecendo. Eu fiquei com medo de perder a minha mãe. Houveram momentos na minha vida que eu também senti medo. Eu me lembro que logo assim no primeiro ano de casado, eu estava chegando à minha casa e faltando poucos metros para chegar à minha casa, um carro passou e quem estava dentro do carro colocou uma pistola para fora e começou a atirar a menos de 2 metros de mim. Eu morri de medo, que eu podia ter morrido. Medos são importantes para a preservação da vida, mas a gente não pode viver com um medo exacerbado, um medo de pânico. Eu até estava lembrando de uma história
que fala sobre o ratinho muito medroso. Vou ler essa história para você, tá? Diz assim: era uma vez um ratinho muito medroso que quase morria de susto cada vez que via um gato. Um mágico, como pobre ratinho, vou transformá-lo num gato para que você nunca mais tenha medo. Aí o mágico foi lá e transformou o ratinho num gato. Sabe o que aconteceu com aquele ratinho gato? Ele viu um cachorro e novamente morreu de medo. Ficou ali, meu Deus, quase morreu de medo. Aí o mágico falou assim: não, vou ajudar ele, vou transformar ele agora, sabe em quê? Num cachorro. Aí o mágico foi e transformou aquele ratinho num cachorro. Quando ele se transformou num cachorro, ele viu uma onça. E quando viu então aquela onça, ele quase morreu de medo. Aí o mágico: eu vou ajudar ele mais uma vez. De cachorro, o mágico transformou aquele ratinho agora numa onça. E era aquele ratinho onça. Sabe o que aconteceu com aquele ratinho onça? Agora que ele era uma onça, ele viu o caçador. Quase morreu de medo mais uma vez. Aí o mágico foi, olhou, parou, pensou e falou assim: pobre ratinho, eu já sei qual é o seu problema. Você tem medo natural. Você tem um coração de rato, então eu vou resolver seu problema. Vou voltar a te transformar num ratinho. Numa época como essa, irmãos e irmãs, qual a lição que a gente tira dessa ilustração? Nós temos um Deus que está acima da morte, que está acima da vida, que está acima do tempo. Foi Ele que tudo criou. Então, coloca diante do Senhor os seus medos. Ore ao Senhor. Fale para Ele tudo que você está passando. Sabe, profissionais da área de saúde, eles estão na linha de frente. Policiais e bombeiros estão na linha de frente. Eu tenho certeza, assim como a irmã Silvana, que é mãe de um médico, está apreensiva. A irmã Luciana é mãe de uma enfermeira. Elisa está apreensiva. Medos existem, mas vamos colocar nossos medos nas mãos do Senhor nosso Deus. Essa é a palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Confie que Jesus está à frente. Não se desespere, não entre em pânico. Seja prudente, sabe? Eu quero que você compartilhe essa palavra com seus amigos. Que em Jesus nós teremos muito mais do que medo, nós teremos esperança, fé, verdade de que Ele está conosco. Nada poderá nos separar do amor de Deus, já diz a palavra do Senhor. Nem a morte, nem coronavírus, nem isolamento. Por favor, compartilhe essa palavra com quem você ama. Convide-os para estar conosco sempre, porque nós estamos aqui para ser um canal de bênção. Você acha que eu não sinto medo? Sinto. Quando nós começamos esse canal aqui, estou na 3ª vez falando a vocês, eu fiquei com medo. Será que eu vou alcançar as pessoas? Será que nós vamos conseguir chegar até aqueles que realmente precisam de esperança e fé num momento como esse? Será que eu conseguirei ser um instrumento necessário para a glória de Deus? Mas eu digo a você que Deus poderá te usar, assim como eu creio que Deus está me usando, para que você seja um canal de bênção aí na sua família, entre os seus vizinhos. Compartilhe a palavra de Deus. Vou ler mais uma vez o versículo. Diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, temor. Logo, aquele que teme, aquele que está com medo, não é aperfeiçoado no amor. Portanto, em nome de Jesus, aceite o amor de Deus. Aceite a salvação que só existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você verá que paz. Quantas pessoas eu encontro que depois de receber Jesus em seu coração, falam: pastor Ivan, que paz eu estou sentindo agora. Eu não tenho mais medo de morrer. Eu não tenho mais medo de voltar para minha casa, lugar onde que eu achava tão difícil conviver com os meus.
Deus abençoe. Wesley, Deus abençoe. Estou feliz pela sua mãe que retornou para casa. Glória a Deus. Amém. Gente, o medo ele vem, mas tão logo o medo que é humano que a gente sente, eu quero dizer para você que Deus nos dá na mesma hora intrepidez. Intrepidez. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor que diz o seguinte: você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Deus te abençoe. Jesus, Ele é incrível e Ele lança fora todo o medo. Amém? Você que está conosco aí, vamos orar por você. Deus, em nome de Jesus eu te peço, lança fora todo o medo que vai no coração daqueles que estarão ao alcance deste canal, desta voz profética, e que verdadeiramente nós possamos acreditar no Senhor, na sua palavra, e que a salvação no Senhor nos dê a garantia de vida melhor, vida de esperança e fé. Obrigado, Jesus, porque em Ti cremos e em Ti todo medo é lançado fora e te damos glórias a Deus por isso. Amém. Deus te abençoe, irmão, irmã. Compartilhe esse vídeo, porque Deus lança fora todo medo. Amém?